Existe uma história escondida nas páginas do livro mais antigo do mundo. Uma narrativa tão perturbadora que muitos estudiosos hesitam em discuti-la abertamente. O livro de Gênesis não apenas conta a história da criação, mas também revela eventos que mudaram o curso da humanidade para sempre. Hoje, vamos explorar o que as escrituras antigas realmente dizem sobre os dias antes do grande dilúvio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão e Eva caminhavam no jardim do Éden em comunhão perfeita com o Criador. Mas algo aconteceu que rompeu essa harmonia. A serpente trouxe a tentação, e com ela veio a desobediência. O pecado entrou no mundo como um veneno silencioso, corrompendo tudo que tocava. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Do lado de fora dos portões do Éden, eles começaram uma nova vida. Uma vida marcada pelo suor, pela dor e pela mortalidade. Eva concebeu e deu à luz 2 filhos. O primeiro se chamava Caim, que significa possessão ou aquisição. O segundo era Abel, cujo nome significa sopro ou vaidade. Esses 2 irmãos carregariam destinos completamente opostos. Caim trabalhava a terra. Seus dedos cavavam o solo, plantavam sementes e colhiam frutos. Abel cuidava de rebanhos. Ele conhecia cada ovelha pelo nome, protegia os cordeiros e oferecia o melhor do seu trabalho. Chegou o dia em que ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Abel escolheu os primogênitos do seu rebanho, os mais gordos e saudáveis. Caim trouxe do fruto da terra, mas não ofereceu o melhor. Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta, ele não atentou. Por quê? As Escrituras sugerem que não era apenas sobre o presente, mas sobre o coração de quem oferecia. Abel deu o melhor com gratidão. Caim deu apenas o suficiente, sem verdadeira devoção. A rejeição despertou algo sombrio no coração de Caim. A inveja cresceu como uma erva daninha em seu peito. A amargura envenenou seus pensamentos. O ressentimento se transformou em ódio. Deus advertiu Caim diretamente, perguntando por que ele estava irado. O Senhor disse que o pecado estava à porta, esperando para dominá-lo, mas que ele deveria dominá-lo. Era um aviso claro, uma oportunidade de arrependimento. Caim ignorou a advertência divina. Ele chamou Abel para o campo, longe dos olhos de seus pais, longe de testemunhas. Ele ergueu a mão contra seu próprio irmão. O primeiro homicídio da história humana aconteceu naquele momento. O sangue de Abel clamou da terra. A inocência foi destruída pela violência nascida da inveja. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, ele respondeu com insolência: "Sou eu o guardião do meu irmão?" Mas Deus já sabia. O sangue de Abel estava clamando desde o solo. A punição veio rápida. Caim seria um fugitivo e vagabundo na terra. A terra que bebeu o sangue de Abel não lhe daria mais frutos. Ele seria marcado, mas também protegido, condenado a vagar sem descanso. Essa é apenas a abertura de uma história muito maior. Uma história que envolve cidades proibidas, descendentes amaldiçoados e criaturas que não deveriam existir. Se você quer descobrir o que realmente aconteceu nos dias antes do dilúvio, continue comigo nessa jornada pelas Escrituras antigas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa revelação bíblica. Capítulo 2: O primeiro assassinato e suas consequências. Depois de matar Abel, Caim carregava mais do que culpa. Ele carregava uma marca. Gênesis 4:15 nos diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Estudiosos debatem há séculos sobre a natureza dessa marca. Seria uma marca física visível? Uma aura espiritual?
Uma maldição que afetava sua aparência? O texto não especifica, mas deixa claro que todos reconheceriam Caim como aquele que derramou sangue inocente. Caim partiu da presença do Senhor. Essas palavras são pesadas. Ele não apenas deixou um lugar geográfico, mas se afastou da comunhão divina. Foi para a terra de Nod, que significa errante ou vagabundo. O nome do lugar refletia sua condição. Mas Caim não estava sozinho nessa jornada. Uma mulher o acompanhava. Quem era essa mulher? A Bíblia não menciona seu nome diretamente, mas a lógica bíblica sugere que era uma de suas irmãs. Gênesis nos diz que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas. Nos primeiros dias da humanidade, quando a pureza genética ainda era alta, casamentos entre irmãos eram necessários para a multiplicação da raça humana. Mais tarde, com o aumento da corrupção genética, Deus proibiria tais uniões. Essa mulher seguiu Caim para o exílio. Podemos imaginar as conversas entre eles durante as noites frias de Nod. Ela perguntava sobre o futuro. Caim olhava para o horizonte vazio e prometia construir algo duradouro. Ele queria desafiar sua maldição de errante. Queria criar permanência em meio à sentença de vagância. E então aconteceu. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Caim o chamou de Enoque, que significa dedicado ou iniciado. O nome carregava esperança. Esperança de que algo novo estava começando. Esperança de que seu legado não seria apenas o de um assassino, mas também o de um construtor. Movido por esse nascimento, Caim tomou uma decisão ousada. Ele começou a construir uma cidade, pedra sobre pedra, madeira sobre madeira. Ele não apenas construiu abrigos temporários, mas uma cidade permanente. E ele deu a essa cidade o nome de seu filho, Enoque. Era sua declaração ao mundo. Ele não seria apenas um vagabundo. Ele fundaria algo que duraria além de sua vida. Mas havia uma contradição profunda nessa ação. Deus havia dito que Caim seria um errante. Caim decidiu construir uma cidade e se estabelecer. Era obediência ou rebelião? Fé ou desafio? Estudiosos da Bíblia discutem isso até hoje. Alguns veem a construção da cidade como um ato de fé e uma tentativa de criar algo bom apesar da maldição. Outros veem como pura rebelião, uma recusa em aceitar o julgamento divino. Dentro das paredes daquela cidade primitiva, algo estava crescendo. Não era apenas uma população, mas uma filosofia, uma forma de viver que não dependia de Deus. Os descendentes de Caim começariam a desenvolver talentos impressionantes. Eles criariam música, ferramentas e técnicas agrícolas. Mas tudo isso seria construído sobre uma fundação de independência de Deus. A cidade de Enoque representava algo novo na história humana. Era a primeira tentativa organizada de criar uma civilização sem Deus no centro. O progresso humano sem orientação divina. A tecnologia sem sabedoria espiritual. E essa semente plantada por Caim cresceria em direções que ninguém poderia prever. O que aconteceu dentro dessa cidade? Que tipo de sociedade se desenvolveu longe da presença de Deus? As respostas vão surpreender você. Deixe um comentário com suas teorias sobre a marca de Caim. O que você acha que era? E não se esqueça de curtir este vídeo se está gostando dessa exploração das Escrituras. Capítulo 3. A cidade proibida de Caim. A cidade de Enoque se tornou algo que o mundo nunca havia visto. Ruas foram traçadas, casas foram erguidas, praças públicas se formaram onde as pessoas se reuniam. Mas essa não era uma cidade comum. Era uma cidade fundada por um homem marcado pelo primeiro homicídio. E essa origem manchada influenciaria tudo que se desenvolveria dentro de seus muros. Gênesis 4, 17 a 22
nos dá uma genealogia fascinante. Caim teve Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Cada nome carrega significado. Cada geração adicionava algo novo à herança de Caim. Mas foi com Lameque que algo verdadeiramente perturbador aconteceu. Lameque tomou para si 2 mulheres. Seus nomes eram Ada e Zilá. Gênesis 4:19. Marca isso como um evento significativo. Por quê? Porque Lameque foi o primeiro homem registrado na Bíblia a praticar poligamia. Deus havia criado Adão e Eva, um homem e uma mulher, estabelecendo o padrão de monogamia. Lameque quebrou esse padrão deliberadamente. Ada significa ornamento ou beleza. Zilá significa sombra ou proteção. Esses nomes sugerem que Lameque escolheu suas esposas por razões diferentes. Uma pela beleza externa, outra pela sensualidade e conforto. Era o início da objetificação feminina. Mulheres eram escolhidas não por caráter, mas por satisfazer desejos específicos dos homens. De Ada nasceu Jabal. Ele se tornou o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Era um inovador na criação de animais e no estilo de vida nômade pastoril. Ada também deu à luz Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A música nasceu na linhagem de Caim. Mas que tipo de música era essa? As escrituras sugerem que não eram hinos de adoração a Deus, mas melodias sensuais que despertavam paixões carnais. Zilá deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Ele foi o primeiro metalúrgico. Dominava o fogo e o metal. De suas mãos saíam não apenas ferramentas agrícolas, mas também armas, espadas, lanças e facas. O conhecimento de Tubal-Caim seria usado tanto para construir quanto para destruir. E na cidade de Enoque, a destruição logo superaria a construção. Zilá também teve uma filha chamada Naamá, e que significa agradável ou deliciosa. Seu nome sugere que ela era conhecida por sua beleza física extraordinária. Alguns estudiosos especulam que Naamá desempenhou um papel importante em eventos futuros envolvendo a mistura das linhagens. Lameque não era apenas o primeiro polígamo, mas também o segundo assassino registrado na Bíblia. Em Gênesis 4, 23 a 24, ele faz uma declaração arrogante às suas esposas. Ada e Zilá, ouçam-me. Esposas de Lameque, escutem minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me bater. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Essa declaração revela várias coisas perturbadoras. Primeiro, Lameque havia cometido homicídio. Segundo, ele se gabava disso para suas esposas. Terceiro, ele estava distorcendo a proteção que Deus havia dado a Caim. Caim recebeu proteção divina apesar de seu pecado. Lameque assumia a proteção para si mesmo, declarando que se vingaria violentamente de qualquer um que o tocasse. A violência estava se multiplicando. O que começou com Caim matando Abel, agora se tornava uma cultura de vingança e derramamento de sangue. Lameque não mostrava remorso, mas orgulho. Ele transformou o assassinato em motivo de ostentação. Essa atitude seria a semente de uma geração ainda mais violenta. Dentro da cidade de Enoque, a tecnologia avançava, a música florescia, as artes se desenvolviam. Mas tudo isso acontecia sem referência a Deus. Era uma civilização impressionante na superfície, mas espiritualmente vazia no centro. O progresso material sem crescimento espiritual, o conhecimento sem sabedoria, a beleza sem santidade. Os descendentes de Caim criavam uma cultura de autossuficiência. Eles não precisavam de Deus para fazer música, criar animais ou trabalhar metais. Ou pelo menos era isso que acreditavam.
Mas essa independência era uma ilusão. Toda habilidade e talento vinha do Criador, mesmo quando não era reconhecido ou honrado. A cidade brilhava com conquistas humanas, mas uma escuridão espiritual a envolvia. E essa escuridão logo se espalharia para além dos muros de Enoque. Algo estava prestes a acontecer que mudaria o mundo para sempre. Compartilhe este vídeo com alguém que ama estudos bíblicos profundos. A próxima parte dessa história revela uma verdade que muitos desconhecem. Capítulo 4. A descendência esquecida. Enquanto a linhagem de Caim construía cidades e desenvolvia tecnologias, outra história estava acontecendo. Uma história que a maioria das pessoas desconhece. Depois da morte de Abel e da partida de Caim, Adão e Eva ficaram em profundo luto. Eles haviam perdido 2 filhos, um assassinado, outro exilado. A dor de um pai que perde um filho é indescritível. A dor de perder 2 é insuportável. Mas Deus, em sua misericórdia, deu a eles outra chance. Gênesis 4:25 registra que Eva concebeu novamente e deu à luz um filho. Ela o chamou de Sete, que significa colocado ou compensação. Eva disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, pois Caim o matou. No nome de Sete estava embutida a esperança de recomeço. Sete cresceu diferente de Caim. Enquanto Caim se afastou de Deus, Sete o buscou. Enquanto Caim construiu uma cidade independente, Sete construiu um altar de adoração. A diferença entre as 2 linhagens não estava apenas em suas ações, mas em seus corações. Um coração voltado para si mesmo versus um coração voltado para Deus. Sete gerou um filho chamado Enos, que significa homem mortal ou frágil. O nome era uma confissão de dependência, uma admissão de que os humanos, por si mesmos, são fracos e temporários. Precisam de algo maior que eles mesmos. E foi nos dias de Enos que algo profundo aconteceu. Gênesis 4:26 diz que, então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O que isso significa exatamente? Significa que a adoração pública e coletiva começou. As pessoas começaram a se reunir para orar juntas, para louvar juntas, para buscar a face de Deus juntas. Não era apenas devoção individual, mas comunhão corporativa. Eles formaram o que poderíamos chamar de primeira comunidade de fé. A linhagem de Sete continuou através de gerações fiéis. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Maalalel. Maalalel gerou Jared. Cada nome carrega significado profético e espiritual. Juntos, esses nomes contam uma história de redenção que aponta para o futuro Messias. De Jared nasceu Enoque. Mas este Enoque era completamente diferente do Enoque de Caim. Enquanto o primeiro Enoque tinha uma cidade nomeada em sua honra, este Enoque tinha algo muito mais precioso. Ele tinha comunhão íntima com Deus. Gênesis 5:22 diz que Enoque andou com Deus. Não diz que ele falou sobre Deus ou serviu a Deus de longe, mas que ele andou com Deus. Andar com alguém implica proximidade, implica ritmo compartilhado, implica conversação contínua. Enoque tinha um relacionamento com Deus que era tão próximo, tão íntimo, que algo extraordinário aconteceu. Aos 365 anos de idade, Enoque simplesmente desapareceu. A Gênesis 5:24 registra: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Ele não experimentou a morte. Deus o levou diretamente para o céu. Apenas 2 homens na Bíblia foram arrebatados sem morrer: Enoque e Elias. O que Enoque fez para merecer tal honra? Hebreus 11:5 nos dá a resposta. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Antes de ser trasladado, ele recebeu testemunho de que havia agradado a Deus.
Enoque agradou a Deus. Em uma época em que a maldade estava aumentando, Enoque viveu de forma que agradava ao Criador. Ele foi uma luz brilhante em meio a trevas crescentes. E Deus o recompensou, removendo-o da terra antes que a grande destruição viesse. Enoque teve um filho chamado Matusalém, que viveu mais do que qualquer outro ser humano, 969 anos. Seu nome significa, quando ele morrer, haverá. Estudiosos da Bíblia notam que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. O nome foi uma profecia. Enquanto Matusalém vivesse, o julgamento seria adiado. Mas quando ele morresse, as águas viriam. Matusalém gerou Lameque. Este Lameque era justo, diferente do Lameque violento da linhagem de Caim. E este Lameque teve um filho que mudaria tudo. Ele o chamou de Noé, que significa descanso ou conforto. Lameque profetizou sobre seu filho em Gênesis 5:29. Este nos consolará do nosso trabalho e das dores de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Duas linhagens agora existiam no mundo. A linhagem de Caim, marcada por progresso tecnológico, música sensual, violência e independência de Deus. E a linhagem de Sete, marcada por adoração, dependência de Deus e retidão. Essas duas linhagens deveriam permanecer separadas. Mas algo estava prestes a acontecer que misturaria o santo com o profano. Se você está descobrindo verdades bíblicas que nunca conheceu, deixe um like para que mais pessoas possam aprender também. Capítulo 5. Quando o sagrado encontrou o profano. O mundo estava dividido. De um lado, os descendentes de Caim construíam cidades impressionantes, desenvolviam artes e tecnologias, mas viviam longe de Deus. Do outro lado, os descendentes de Sete adoravam o Senhor, invocavam seu nome e buscavam viver em retidão. Por gerações, essas duas linhagens permaneceram separadas, mas a separação não duraria para sempre. Gênesis 6, 1-2 registra um momento crucial, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si esposas dentre todas as que lhes agradaram. Essas palavras simples descrevem um dos eventos mais controversos e debatidos de toda a Bíblia. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? Estudiosos da Bíblia têm debatido isso por milênios. Algumas interpretações dizem que os filhos de Deus eram anjos caídos. Outras dizem que eram os descendentes de Sete. As filhas dos homens, na interpretação mais aceita, eram as descendentes de Caim. Vamos explorar essa segunda interpretação, por ser a mais comum entre teólogos conservadores. Os filhos de Deus, descendentes de Sete, viviam vidas de adoração e santidade. Mas eles tinham olhos, e esses olhos começaram a notar as filhas dos homens. As mulheres da linhagem de Caim eram conhecidas por sua beleza física. Elas se adornavam com joias, vestiam roupas elaboradas, usavam perfumes exóticos, dançavam de forma provocante nas praças das cidades. No início, os filhos de Deus resistiram. Eles sabiam que não deveriam se misturar com aqueles que não temiam a Deus. Seus pais os haviam advertido. Seus avós lhes contaram histórias sobre a importância de manter a linhagem pura. Mas a tentação era constante. Cada vez que visitavam as cidades para comércio, viam essas mulheres. Cada vez que ouviam a música sensual, seus corações eram atraídos. A sedução não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual. Primeiro veio a admiração. Os filhos de Deus ficavam impressionados com as conquistas técnicas da civilização de Caim. As casas de pedra eram mais sólidas que suas tendas. As ferramentas de metal eram mais eficientes que suas ferramentas de pedra.
A música era mais elaborada que seus cânticos simples. A admiração levou à curiosidade. Eles começaram a passar mais tempo nas cidades. Perguntavam sobre técnicas de construção, aprendiam sobre trabalho em metal, assistiam às apresentações musicais e, enquanto estavam lá, conheciam pessoas, conversavam, criavam relacionamentos. Curiosidade levou à amizade. Os filhos de Deus começaram a ter amigos entre os filhos de Caim. Eles participavam de festas, bebiam vinho juntos, riam das mesmas piadas. As diferenças entre eles pareciam cada vez menores. Afinal, não eram todos humanos, não eram todos descendentes de Adão e Eva. A amizade levou à atração. Os jovens homens da linhagem de Sete olhavam para as jovens mulheres da linhagem de Caim com crescente desejo. Elas eram diferentes das mulheres com quem haviam crescido. Eram mais ousadas, mais confiantes, mais sedutoras. Elas sabiam como capturar a atenção de um homem, como fazer seu coração bater mais rápido, como fazê-lo esquecer suas convicções. E, finalmente, a atração levou a casamento. Gênesis 6:2 diz que eles escolheram para si esposas dentre todas as que lhes agradaram. Note as palavras, todas as que lhes agradaram. Não era sobre caráter, não era sobre fé compartilhada, não era sobre compatibilidade espiritual, era sobre atração física. Eles escolheram baseados no que agradava seus olhos e despertava seus desejos. Essa foi a quebra da barreira. O santo se misturou com o profano. Os que invocavam o nome do Senhor se uniram aos que viviam independentes dele. Os que adoravam se casaram com os que idolatravam. E dessa mistura viria algo que o mundo nunca havia visto. Algo que horrorizaria até mesmo aqueles que iniciaram essa união. Os anciãos da linhagem de Sete protestaram. Eles advertiram sobre as consequências. Lembraram seus filhos e netos sobre a importância da separação. Mas suas vozes foram ignoradas. A nova geração queria o que queria. Eles racionalizavam suas escolhas. Diziam que poderiam influenciar suas esposas para o bem, que poderiam trazer as mulheres de Caim para a adoração do Deus verdadeiro. Mas o oposto aconteceu. As esposas não foram transformadas pelos maridos. Os maridos foram transformados pelas esposas. Lentamente, os descendentes de Sete pararam de invocar o nome do Senhor. Os altares ficaram em silêncio. As orações cessaram. A próxima geração cresceu sem conhecimento real de Deus. O que começou como atração física terminou em apostasia espiritual. Deus observava tudo isso com tristeza crescente. A linhagem que deveria preservar a adoração verdadeira estava se corrompendo. A distinção entre seu povo e o mundo estava desaparecendo. E algo ainda mais terrível estava por vir. Inscreva-se no canal agora, porque o próximo capítulo revela o nascimento de seres que desafiam a imaginação. Capítulo 6. A sedução que mudou a história. Para entender completamente o que aconteceu, precisamos imaginar um encontro específico. Vamos dar vida a esse momento histórico. Havia um jovem chamado Azarel, descendente de Sete. Ele era forte, trabalhador e criado no temor do Senhor. Seus pais lhe ensinaram desde criança a importância de permanecer separado da corrupção das cidades de Caim. Um dia, Azarel precisou viajar até a cidade de Enoque para trocar grãos por ferramentas de metal. Era sua primeira vez visitando uma grande cidade. Seus olhos se arregalaram ao ver os portões altos, as casas de pedra, as ruas organizadas. Tudo era tão diferente do simples acampamento onde vivia. Enquanto negociava no mercado, ele ouviu música. Não era como os cânticos de adoração que conhecia. Era algo completamente de fé. Melodias complexas de harpa misturadas com o som rítmico de flautas. Seu coração começou a bater no ritmo da música.
Ele se aproximou da praça central, onde músicos tocavam. E então ele a viu. Seu nome era Naamá, descendente de Caim. Ela dançava no centro da praça com movimentos fluidos e hipnotizantes. Suas roupas eram coloridas e adornadas com pedras brilhantes. Seus cabelos negros caíam em ondas sobre seus ombros. Seus olhos eram escuros e profundos. E quando ela sorriu na direção dele, Azarel sentiu algo que nunca havia sentido antes. Naamá percebeu o olhar dele imediatamente. Ela havia visto esse tipo de olhar antes. Homens das tribos adoradoras frequentemente visitavam a cidade com expressões de admiração e choque. Eles eram tão fáceis de seduzir, tão inocentes, tão ávidos por experimentar algo novo. Ela se aproximou dele lentamente, mantendo contato visual. "Você é novo aqui", ela disse com voz suave. "Posso ver pela forma como olha para tudo." Azarel gaguejou uma resposta. Ela riu, não com zombaria, mas com um som que o fez querer ouvi-la rir novamente. "Deixe-me mostrar a cidade para você", ela ofereceu. Azarel sabia que deveria recusar. Sabia que deveria completar seus negócios e voltar para casa imediatamente. Mas uma voz em sua cabeça dizia: "Qual é o problema? É apenas um passeio. Você pode conhecer a cidade e depois ir embora." Ele aceitou. Naamá o levou pelas ruas, mostrando as oficinas onde Tubal-Caim e seus aprendizes trabalhavam o bronze e o ferro. Azarel ficou fascinado com o brilho do metal fundido, com o som dos martelos, com a perícia dos artesãos. "Impressionante, não é?" ela disse. "Aqui não dependemos apenas de ferramentas de pedra. Criamos coisas que duram, coisas que importam." Ela o levou a uma casa grande onde Jubal ensinava música. Jovens praticavam instrumentos que Azarel nunca havia visto. "Música não é apenas para rituais religiosos", Naamá explicou. "É para celebrar a vida, para expressar alegria, para sentir prazer." As palavras soaram razoáveis para Azarel, embora algo nele sentisse um desconforto vago. Ao entardecer, Naamá o convidou para uma festa. "Todos os visitantes são bem-vindos", ela disse. "É nossa forma de hospitalidade." Azarel hesitou novamente, mas a ideia de deixar Naamá, de nunca mais vê-la, parecia insuportável. Ele concordou em ficar apenas por um pouco. A festa era diferente de tudo que Azarel conhecia. Havia comida em abundância, vinho fluindo livremente, música constante e risadas altas. As pessoas dançavam com abandono, tocavam umas nas outras sem constrangimento e falavam sobre prazeres que faziam Azarel corar. Ele bebeu vinho pela primeira vez. O líquido aquecia sua garganta e relaxava suas inibições. Naamá permaneceu ao lado dele a noite toda. Ela tocava seu braço quando falava. Ria de seus comentários desajeitados. Olhava para ele de uma forma que o fazia sentir desejado e especial. "Você é diferente dos outros homens aqui", ela sussurrou em seu ouvido. "Há uma bondade em você, uma pureza. É atraente." A noite avançou e Azarel estava completamente sob seu feitiço. Quando Naamá sugeriu que ele ficasse mais um dia, ele concordou sem pensar. Um dia se tornou 2. 2 se tornaram uma semana. Durante esse tempo, Azarel experimentou prazeres que sua educação rigorosa havia proibido. E quanto mais experimentava, mais queria. Quando finalmente voltou para sua família, ele era um homem mudado. Seus olhos tinham visto demais. Seu coração havia provado demais. Ele não conseguia parar de pensar em Naamá. Não conseguia se contentar com a vida simples que antes lhe satisfazia. Tudo parecia sem graça e sem sentido comparado ao que havia experimentado na cidade. Ele começou a fazer visitas frequentes a Enoque. Cada vez ficava mais tempo. Seus pais notaram a mudança,
mas suas advertências caíam em ouvidos surdos. Azarel estava apaixonado, ou pelo menos era isso que ele chamava o que sentia. Era realmente amor? Ou era obsessão misturada com luxúria? Finalmente, Azarel anunciou que iria se casar com Naamá. Sua família ficou horrorizada. Seu pai implorou que ele reconsiderasse. Ela não conhece o Senhor, ele disse. Como vocês podem andar juntos se não concordam? Mas Azarel tinha respostas para tudo. Eu a ensinarei sobre Deus. Ela aprenderá a adorá-lo. Nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer diferença. O casamento aconteceu, e com ele, uma linha foi cruzada. Outros filhos de Deus viram o exemplo de Azarel e seguiram. Se ele podia se casar com uma filha dos homens, por que eles não podiam? Logo, casamentos mistos se tornaram comuns. A separação entre as duas linhagens desapareceu completamente. E desses casamentos nasceram filhos. Mas esses filhos não eram como outros filhos. Eles eram diferentes de forma perturbadora. Algo havia sido despertado na genética humana. Algo que dormia desde os dias do Éden. Algo que nunca deveria ter sido liberado. Comente abaixo. Você acha que esses casamentos eram apenas uniões físicas? Ou havia algo mais acontecendo? A próxima parte responde essa pergunta de forma surpreendente. Capítulo 7. O nascimento dos gigantes. Quando Naamá deu à luz seu primeiro filho, algo estava visivelmente errado, ou visivelmente diferente, dependendo da perspectiva. A criança era anormalmente grande. Enquanto outros bebês pesavam cerca de 3 a 4 quilos, este pesava quase o dobro. Suas mãos eram do tamanho das mãos de uma criança de 2 anos. Seus olhos, quando abertos, tinham uma intensidade perturbadora. Azarel olhou para seu filho com uma mistura de medo e admiração. Naamá, no entanto, sorriu com orgulho. Veja o que criamos, ela disse. Um filho forte, um filho poderoso. Ele será maior que todos os outros. Ela o chamou de Refaim, que significa gigante ou titã. O nome era uma profecia. Refaim cresceu de forma assustadoramente rápida. Aos 6 meses, já estava andando. Com 1 ano, já falava em frases completas. Com 2 anos, tinha a estatura de uma criança de 6. Aos 5 anos, era mais alto que a maioria dos homens adultos. E ele não parou de crescer. Na adolescência, Refaim media mais de 3 metros de altura. Sua força era proporcional ao seu tamanho. Mas Refaim não estava sozinho. Por todo o mundo, e filhos de uniões entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim estavam nascendo com características similares. Eles eram chamados de Nefilins, que vem da palavra hebraica Nafal, significando caídos. Eram os filhos da queda espiritual de uma geração. Gênesis 6:4 os descreve assim: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Valentes e de renome. Essas palavras parecem positivas, mas no contexto, carregam um tom sinistro. Os Nefilins rapidamente se tornaram a elite da sociedade. Sua força sobre-humana os tornava guerreiros imbatíveis. Sua estatura intimidante os fazia líderes naturais. Seu tamanho impressionante atraía seguidores. As pessoas comuns os olhavam com mistura de admiração e terror. Alguns os veneravam como se fossem deuses. Outros simplesmente temiam desagradá-los. Os pais dos Nefilins inicialmente os viam como bênçãos. Azarel se orgulhava de Refaim. Ele exibia a força de seu filho para qualquer um que quisesse ver. Quando Refaim tinha 10 anos, ele podia levantar pedras que 3 homens adultos não conseguiam mover. Ele podia dobrar barras de ferro com as mãos.
Ele podia correr mais rápido que cavalos. Outros pais de Nefilins tinham sentimentos semelhantes. Eles viam seus filhos gigantes como símbolos de status, como prova de sua superioridade genética, como garantia de proteção e prosperidade. Eles não percebiam que estavam criando monstros. Ou talvez percebessem, mas escolhessem ignorar os sinais de alerta. Porque os Nefilins tinham problemas graves. Sua força não era acompanhada por autocontrole. Suas capacidades físicas não eram equilibradas por sabedoria moral. Eles eram como crianças com poder de destruição em massa. E conforme cresciam, seus comportamentos se tornavam cada vez mais problemáticos. Refaim, por exemplo, tinha explosões de raiva. Quando frustrado, ele destruía coisas, quebrava móveis, derrubava paredes. Em uma ocasião, ele matou acidentalmente um homem durante uma briga. O homem havia insultado Refaim, e Refaim respondeu com um empurrão que enviou o homem voando contra uma parede. O impacto quebrou seu pescoço instantaneamente. Azarel tentou disciplinar seu filho, mas como você disciplina alguém 3 vezes maior e 10 vezes mais forte que você? Naamá defendia Refaim, dizendo que o homem não deveria tê-lo provocado. Nosso filho é especial, ela dizia. As regras normais não se aplicam a ele. Essa atitude de excepcionalismo apenas piorou o comportamento de Refaim. Outros Nefilins mostravam problemas semelhantes. Havia Anak, que media 4 metros e liderava um grupo de jovens gigantes em invasões a vilarejos. Eles roubavam comida, gado e mulheres. Ninguém ousava impedi-los. Havia Emim, cujo nome significa terrores, conhecido por sua crueldade. Ele torturava animais por diversão e eventualmente começou a fazer o mesmo com humanos. Os Nefilins também tinham apetites insaciáveis. Comiam quantidades enormes de comida. Um único Nefil podia consumir em uma refeição o que alimentaria uma família por uma semana. Bebiam vinho em quantidades que matariam pessoas normais. E seus desejos sexuais eram igualmente excessivos e perturbadores. Eles começaram a tomar mulheres à força. Tamanho e força significavam que podiam fazer o que quisessem sem consequências. Jovens mulheres viviam com medo de chamar a atenção de um Nefil. Famílias escondiam suas filhas quando os gigantes passavam, mas nem sempre conseguiam protegê-las. A violência se espalhou como uma praga. Os Nefilins lutavam entre si por domínio territorial. Suas batalhas devastavam paisagens inteiras. Quando 2 gigantes lutavam, era como assistir forças da natureza em colisão. Árvores eram arrancadas, rochas eram arremessadas, a terra tremia sob seus pés, e as pessoas comuns começaram a imitá-los. Se os poderosos Nefilins agiam com violência e tomavam o que queriam, por que eles não deveriam fazer o mesmo em menor escala? A moralidade entrou em colapso. A justiça desapareceu. A lei do mais forte se tornou a única lei que importava. Gênesis 6:5 resume o estado do mundo. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Não era apenas que as pessoas faziam coisas más ocasionalmente. Era que seus próprios pensamentos, suas imaginações, suas motivações internas eram constantemente orientadas para o mal. O que aconteceu ao mundo criado por Deus como muito bom? Como ele se tornou tão completamente corrompido em apenas algumas gerações? E o mais importante, o que Deus faria a respeito? Curta este vídeo se está começando a entender a gravidade do que aconteceu antes do dilúvio. O próximo capítulo mostra até onde a depravação humana chegou. Capítulo 8. O Império do Terror. Os Nefilins não se contentaram em ser apenas indivíduos poderosos.
Eles começaram a organizar-se, formaram alianças, estabeleceram hierarquias, criaram o que só pode ser descrito como um império do terror que se estendia por toda a terra conhecida. E nesse império, eles eram os reis não coroados, os senhores supremos sobre toda a humanidade comum. Refaim, o filho de Azarel e Naamá, tornou-se um dos líderes mais proeminentes. Agora, na casa dos 30 anos, ele comandava um exército de nefilins e humanos leais. Sua reputação de força e crueldade se espalhou por todas as terras. Quando Refaim e seu exército se aproximavam de uma cidade, os habitantes tinham duas escolhas: submeter-se completamente ou ser destruídos. A submissão significava tributo. As cidades tinham que entregar grandes quantidades de comida para alimentar os gigantes insaciáveis. Tinham que fornecer vinho para suas festas intermináveis. Tinham que oferecer suas filhas mais bonitas para o harém de Refaim. E tinham que fornecer homens para trabalhar como servos em seus projetos de construção. Refaim decidiu construir sua própria cidade, maior e mais impressionante que a cidade de Enoque. Ele a chamou de Giborim, que significa os poderosos. Milhares de trabalhadores humanos foram forçados a cortar pedras, transportar materiais e erguer estruturas massivas projetadas para acomodar os gigantes. Muitos morreram no processo, esmagados por pedras, caídos de alturas ou simplesmente trabalhados até a morte. A cidade de Giborim era um testemunho do orgulho e da arrogância dos nefilins, e seus portões eram tão altos que 10 homens não conseguiriam alcançar o topo. Suas paredes eram tão grossas que carruagens podiam correr sobre elas. Seu palácio central era uma estrutura de pesadelo, adornada com troféus de conquista, crânios de inimigos derrotados, armas de guerreiros vencidos e relíquias roubadas de povos subjugados. Mas Giborim era mais que uma demonstração de poder. Era um centro de depravação. As festas que aconteciam lá eram orgias de excesso, comida e bebida em quantidades obscenas, música sensual tocando sem parar, danças provocativas que levavam a atos sexuais públicos, violência como entretenimento, onde prisioneiros lutavam até a morte para a diversão dos gigantes. Os nefilins também introduziram práticas que horrorizavam até mesmo a corrompida descendência de Caim. Eles começaram a oferecer sacrifícios humanos a ídolos que eles mesmos criaram. Alguns nefilins se proclamaram deuses, exigindo adoração. Eles construíram altares onde crianças eram sacrificadas em rituais sangrentos. Os gritos das vítimas enchiam o ar enquanto o sangue corria pelas pedras de sacrifício. A violência sexual se tornou epidêmica. Os nefilins não respeitavam laços matrimoniais. Se um gigante desejava a esposa de outro homem, ele simplesmente a tomava. O marido que protestasse era morto. Mulheres viviam em terror constante. Mães escondiam suas filhas em caves e túneis secretos, esperando que os gigantes não as encontrassem. Mas não eram apenas os nefilins que eram maus. A humanidade comum havia se corrompido completamente também. Gênesis 6, 11 a 12 diz: A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, pois toda a humanidade havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Homens comuns imitavam os nefilins. Se não podiam competir em tamanho e força, competiam em crueldade e depravação. Eles roubavam, matavam e violentavam sem remorso. A justiça deixou de existir. Não havia tribunais, não havia leis, não havia consequências para o mal. O único freio era o medo de alguém mais forte. Famílias desmoronaram. Pais vendiam filhos como escravos para conseguir comida. Mães abandonavam bebês porque não podiam alimentá-los. Irmãos matavam irmãos por propriedade.
filhos matavam pais para herdar mais cedo. Os laços mais básicos de amor e lealdade foram dissolvidos pelo egoísmo e pela violência. A terra física também sofria. A Gênesis nos diz que a terra estava cheia de violência. Não era apenas violência entre pessoas, mas violência contra a própria criação. Florestas eram queimadas por diversão. Animais eram caçados até quase extinção. Rios eram poluídos. A terra que Deus havia criado como um jardim estava se tornando um deserto de devastação. Havia alguma esperança? Existia alguém que ainda se lembrava de Deus? Sim, mas eram poucos. Muito poucos. E eles viviam com medo constante, sabendo que a qualquer momento poderiam ser destruídos pela maldade ao seu redor. Entre esses poucos estava um homem chamado Noé. Mas antes de chegarmos a Noé, precisamos entender o que Deus estava sentindo ao observar tudo isso. Gênesis 6:6 contém uma das declarações mais comoventes de toda a Bíblia. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A palavra hebraica usada aqui para pesou ou entristeceu é a mesma palavra usada para descrever dor profunda, luto e angústia. O coração de Deus estava partido. Deus não se arrependeu no sentido de ter cometido um erro. Deus não comete erros. Ele se arrependeu no sentido de que ele lamentou profundamente o que a humanidade havia se tornado. Como um pai observando um filho amado destruir sua própria vida, Deus olhava para sua criação com tristeza insuportável. Ele havia dado aos humanos livre arbítrio, e eles usaram essa liberdade para escolher o mal continuamente. Mas Deus também é justo. O mal não pode continuar para sempre sem consequências. A violência não pode reinar eternamente. A depravação não pode ficar impune indefinidamente. Um julgamento estava vindo. Um julgamento como o mundo nunca havia visto e nunca veria novamente. Compartilhe este vídeo para que outros possam entender o contexto completo do dilúvio de Noé. A próxima parte revela o único homem justo em um mundo condenado. Capítulo 9. O último homem justo. Em meio à escuridão completa, uma única luz brilhava. Seu nome era Noé. Gênesis 6, 8-9 diz: Mas Noé achou graça diante do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essas palavras são extraordinárias quando consideramos o contexto. Entre milhões de pessoas corrompidas, havia um homem que ainda buscava a Deus. Noé não era perfeito. A Bíblia não afirma que ele não tinha pecado. Ela diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Comparado com a geração em que vivia, Noé se destacava como radicalmente diferente. Enquanto todos ao seu redor se entregavam ao mal, Noé escolhia o bem. Enquanto a violência dominava, Noé praticava a paz. Enquanto a luxúria reinava, Noé mantinha a pureza. Noé era casado com uma mulher cujo nome não é mencionado nas Escrituras, mas que claramente compartilhava sua fé. Eles criaram 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E de alguma forma, naquele mundo de completa depravação, Noé conseguiu transmitir valores de retidão para seus filhos. Isso em si é um milagre. Como você ensina bondade em um mundo de maldade? Como você transmite fé quando todos ao redor zombam dela? A vida de Noé não era fácil. Ele era ridicularizado constantemente. Seus vizinhos o chamavam de fanático, de antiquado, de ingênuo. Quando ele se recusava a participar das festas depravadas, era considerado arrogante. Quando ele advertia as pessoas sobre o julgamento vindouro, era ignorado ou insultado. Ser justo em um mundo injusto é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Mas Noé
tinha algo que sustentava sua fé. Ele andava com Deus. Assim como seu bisavô Enoque antes dele, Noé mantinha comunhão íntima com o Criador. Ele não dependia da aprovação humana porque tinha a aprovação divina. Ele não precisava da validação da multidão porque tinha o testemunho do Todo-Poderoso. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Deus falou com Noé. Não sabemos exatamente como essa comunicação ocorreu. Foi uma voz audível? Uma visão? Uma impressão forte em seu espírito? O texto não especifica, mas o que Deus disse mudaria tudo. O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, Deus declarou, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a terra. As palavras eram claras e aterrorizantes. Deus havia decidido terminar com a maldade de uma vez por todas. Não haveria mais oportunidades. Não haveria mais adiamentos. O julgamento estava chegando. Mas então, Deus deu a Noé instruções específicas. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos nela e revista-a de piche por dentro e por fora. Deus estava oferecendo um caminho de escape, uma forma de salvação, uma arca que preservaria a vida através do julgamento vindouro. As especificações eram precisas. A arca deveria ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. 3 andares, uma porta lateral, uma janela perto do topo. Era enorme, tão grande que poderia conter milhares de animais e provisões para meses. Mas também era necessária para o propósito que Deus tinha em mente. Noé tinha 600 anos quando Deus lhe deu essas instruções. Pelos padrões modernos, isso parece impossível. Mas nos dias antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. Noé estava no vigor de sua vida, forte e capaz. Mesmo assim, a tarefa diante dele era monumental. Construir a arca levaria décadas. Estudiosos estimam que levou entre 55 e 75 anos. Imagine dedicar mais da metade de um século a um único projeto. Um projeto que seus contemporâneos consideravam loucura completa. Noé nunca havia visto chuva. Ninguém havia visto. Gênesis sugere que antes do dilúvio, a terra era regada por neblina e nascentes, não por chuva do céu. Então, quando Noé falava sobre uma inundação vinda do céu, as pessoas não tinham referência para entender. Mas Noé obedeceu. Dia após dia, ano após ano, ele e seus filhos cortavam árvores, preparavam madeira, construíam a estrutura massiva da arca. O som de martelos e serras ecoava constantemente. A arca tomava forma lentamente, tornando-se uma presença impossível de ignorar na paisagem. E enquanto construía, Noé pregava. 2 Pedro 2:5 o chama de pregador da justiça. Ele advertia as pessoas sobre o julgamento vindouro, implorava que se arrependessem, explicava que Deus estava oferecendo uma última oportunidade de salvação. Mas quem ouvia? Quem levava a sério? Os nefilins vinham observar a construção e riam alto. Olhem o velho louco construindo um barco no meio da terra seca. Eles zombavam. Noé, quando sua fantástica inundação vier, avise-nos para que possamos nadar até você. Eles faziam festas perto da arca deliberadamente, bebendo, dançando e se entregando a orgias, tudo enquanto gritavam insultos para Noé e seus filhos. As esposas de Sem, Cão e Jafé enfrentavam assédio constante. Homens faziam propostas indecentes. Mulheres as ridicularizavam por se casarem com os filhos do construtor de barcos louco. Mas elas permaneceram fiéis, sustentadas pela fé de que Deus cumpriria sua palavra. Anos se passaram, décadas se passaram. A arca estava quase completa e ainda não havia sinal de inundação.
os zombadores se tornaram mais ousados. Vem, eles diziam. Nada vai acontecer. Noé desperdiçou sua vida inteira em um projeto inútil. Mesmo alguns que inicialmente consideraram a mensagem de Noé começaram a duvidar. Se Deus realmente ia julgar o mundo, por que demorava tanto? Mas Deus não estava atrasado. Ele estava sendo paciente. E 2 Pedro 3:9 explica: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada dia que passava era outra oportunidade para as pessoas mudarem. Mas elas não mudavam. Se alguma coisa, ficavam piores. Finalmente, a arca estava pronta. Uma estrutura massiva, revestida de piche, preparada para flutuar. E então, Deus deu a Noé a instrução final: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que vejo nesta geração. Apenas 8 pessoas seriam salvas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. De milhões de pessoas na Terra, apenas 8 permaneceram fiéis. Inscreva-se no canal, porque a construção está completa. Mas o que acontece a seguir desafia a imaginação. Capítulo 10. A construção do impossível. A arca estava terminada. Décadas de trabalho árduo finalmente resultaram em algo tangível e impressionante. Mesmo os zombadores tinham que admitir que a construção em si era uma conquista notável. Uma estrutura daquele tamanho, construída com precisão, revestida completamente de piche para torná-la impermeável. Mas para que servia? Ainda não havia chuva. Ainda não havia inundação. A arca era apenas uma anomalia gigantesca no meio da terra seca. Noé e sua família começaram a estocar provisões: grãos em grandes quantidades, frutas secas, vegetais preservados, feno e forragem para os animais, água em recipientes imensos. Eles trabalhavam metodicamente, seguindo as instruções que Deus havia dado. Cada item era cuidadosamente calculado para durar meses, talvez até 1 ano. As pessoas observavam esse processo com diversão crescente. Olhem! Eles gritavam. Agora eles estão enchendo o barco com comida. Para alimentar quem? Os peixes imaginários que vão nadar até eles? As risadas eram constantes. Alguns até ofereciam ajuda sarcástica, sugerindo que Noé também levasse armas para lutar contra monstros marinhos. Mas então, algo aconteceu que silenciou temporariamente os zombadores. Os animais começaram a chegar. Não em pares aleatórios, mas de forma organizada e sobrenatural. Um casal de cada espécie impura, 7 casais de cada espécie limpa. Eles vinham de todas as direções, de florestas, de montanhas, de planícies distantes. Leões caminhavam pacificamente ao lado de gazelas. Lobos andavam junto com ovelhas. Ursos e cervos, cobras e ratos, pássaros de todas as variedades. Eles entravam na arca de forma ordenada, cada um indo para o compartimento apropriado, como se fossem guiados por uma mão invisível. E eram. Deus estava dirigindo os animais, colocando-os exatamente onde precisavam estar. A multidão ficou momentaneamente atônita. Como ele fez isso? Eles sussurravam. Que tipo de feitiçaria Noé usou para controlar os animais? Alguns ficaram genuinamente perturbados. Era impossível negar que algo sobrenatural estava acontecendo. Mas em vez de despertar arrependimento, isso apenas irritou muitos deles. Truques de mágica, eles disseram, tentando racionalizar o que viam. Os nefilins, no entanto, não estavam impressionados. Refaim se aproximou de Noé enquanto os últimos animais entravam. Sua sombra cobriu o homem idoso completamente. Noé, ele disse com voz trovejante, ainda com essa farsa? Mesmo com seus truques de animais,
Você realmente acredita que água pode nos prejudicar? Olhe para mim. Tenho 4 metros de altura. Minhas pernas são como troncos de árvore. Se a água vier, eu vou simplesmente andar através dela. Noé olhou para cima, sem medo nos olhos. Refaim, filho de Azarel e Naamá, este não é truque. É o julgamento de Deus. E nem sua força nem sua altura podem salvá-lo de sua ira. Arrependa-se enquanto há tempo. Entre na arca e viva. Refaim riu, um som profundo que ecoou pela paisagem. Arrepender-me? De quê? De ser forte? De ser poderoso? Seu Deus, se existe, nos fez assim. E agora você diz que ele nos destruirá por sermos o que ele nos fez ser? Que tipo de Deus é esse? Um Deus justo, Noé respondeu calmamente. Um Deus que não pode tolerar o mal indefinidamente. A você e os seus têm enchido a terra de violência. Vocês oprimiram os fracos, violaram os inocentes, derramaram sangue sem causa. E acham que não haverá consequências? Consequências? Refaim cuspiu no chão. Nós somos as consequências. Somos os filhos dos filhos de Deus. Somos o próximo passo da evolução humana. Mais fortes, maiores, melhores. Se há um Deus, ele deveria nos adorar, não o contrário. Noé suspirou profundamente. Então você escolheu seu destino. Quando as águas vierem, e elas virão, lembre-se de que teve a chance de se salvar. Refaim se afastou, rindo e chamando seus companheiros gigantes. Venham, vamos fazer uma festa para celebrar a loucura de Noé. Bebamos a sua saúde enquanto ele se tranca em sua caixa de madeira com animais fedorentos. E assim fizeram. Naquela noite, a uma das maiores festas já realizadas aconteceu ao redor da arca. Milhares de pessoas se reuniram. Música tocava alto. Vinho fluía como rios. Homens e mulheres dançavam de forma obscena. Alguns até tentaram quebrar partes da arca como vandalismo, mas a estrutura era forte demais. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o barulho. Suas esposas estavam assustadas. Quando? Elas perguntavam. Quando o julgamento virá? Noé colocou as mãos sobre seus ombros, reconfortando-as. Deus disse que virá, e virá. Temos que confiar em seu tempo. E então, no auge da festa, algo extraordinário aconteceu. A porta da arca começou a fechar. Não havia ninguém empurrando, nenhuma mão humana tocando. A porta simplesmente começou a se mover, lenta, mas firmemente. A Gênesis 7,16 diz explicitamente: "E o Senhor fechou a porta atrás dele." A multidão ficou em silêncio, observando com olhos arregalados. A porta da arca se fechou completamente com um som profundo e final. Era como o som de um portão de prisão fechando, ou de um túmulo sendo selado. E, em certo sentido, era ambos. Prisão para os que estavam dentro, que teriam que permanecer lá por meses. Túmulo para os que estavam fora, que logo estariam mortos. Por alguns momentos, houve silêncio total. Então, alguém gritou. Ele se trancou. O velho louco realmente se trancou em sua caixa de madeira. As risadas retornaram, mas desta vez soavam forçadas. Havia um desconforto subjacente. A porta fechando sozinha havia perturbado mais pessoas do que elas queriam admitir. "E agora o quê?" alguém gritou. "Vamos ficar aqui esperando a inundação imaginária?" Mais risadas. Mas desta vez, algumas pessoas começaram a se dispersar. Algo sobre toda a situação parecia errado. Um instinto primitivo de sobrevivência estava sussurrando alertas que eles não queriam ouvir. Os nefilins permaneceram, no entanto. Refaim ordenou que a festa continuasse. "Bebam, dancem, mostrem a Noé o que ele está perdendo trancado em sua arca escura." A música recomeçou. A bebida continuou, mas o entusiasmo havia diminuído. Mesmo os gigantes sentiam algo no ar, uma tensão, uma expectativa.
uma sensação de que algo estava prestes a mudar drasticamente. Noé e sua família, dentro da arca, esperavam. Os animais estavam estranhamente quietos, como se também sentissem o que estava por vir. E então, em algum lugar nas profundezas da terra, algo começou a se mover. Forças que haviam estado contidas desde a criação estavam prestes a ser liberadas. Curta este vídeo agora porque os próximos 7 dias serão os últimos dias da velha terra. O que acontece a seguir é apocalíptico. Capítulo 11. Os 7 dias finais. Com a porta da arca selada por Deus, Noé e sua família aguardavam no interior. A luz do sol entrava pela janela que Noé havia construído perto do topo. Os sons abafados da festa lá fora ainda podiam ser ouvidos. Risadas, música, gritos. O mundo continuava como sempre, inconsciente de que seus últimos dias haviam começado. Deus havia dito a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres vivos que fiz. 7 dias. Uma semana final. Um último período de graça, embora ninguém lá fora soubesse disso. E se alguém tivesse batido na porta da arca pedindo entrada, o que teria acontecido? Mas ninguém bateu. No primeiro dia, tudo parecia normal. O sol nasceu como sempre. O céu estava claro. Não havia nuvens. Os zombadores que haviam permanecido perto da arca durante a noite gritavam para dentro: Noé, como está o tempo aí dentro? Algum sinal da sua grande inundação? Risadas. Sempre risadas. No segundo dia, algumas pessoas começaram a notar algo estranho. Os animais selvagens que normalmente vagavam pelas florestas e planícies estavam ausentes. As aves que normalmente enchiam o céu com seus cantos estavam em silêncio. Era como se toda a criação animal estivesse contendo a respiração. Mas os humanos ignoraram esses sinais. Continuaram com suas vidas normais de violência e depravação. No terceiro dia, o ar ficou pesado, difícil de respirar. Uma pressão atmosférica começou a se construir. Pessoas sensíveis sentiram dores de cabeça. Alguns relataram um zumbido constante nos ouvidos. Velhos que haviam vivido muitos séculos comentaram que nunca haviam sentido algo assim antes. Mas ainda assim, a maioria ignorou. É apenas o tempo mudando, eles diziam. No quarto dia, o vento parou completamente. Uma calmaria antinatural caiu sobre a terra. Nem uma folha se movia. Nem uma brisa soprava. O ar estava parado como se o mundo inteiro estivesse esperando. Alguns animais domésticos que não haviam ido para a arca começaram a agir de forma estranha. Cães uivavam sem parar. Cavalos recusavam-se a sair de seus estábulos. Cabras olhavam nervosamente para o céu. No quinto dia, o céu começou a mudar de cor. Ainda estava claro, mas havia um tom esverdeado estranho. A luz do sol parecia filtrada através de algo invisível. Velhos sábios, aqueles poucos que ainda lembravam dos ensinamentos antigos sobre Deus, começaram a sentir um pavor profundo. Alguns deles foram até a arca e bateram na porta, mas ela estava selada. Não havia resposta. Era tarde demais. No sexto dia, nuvens começaram a se formar. Isso em si era extraordinário porque as pessoas nunca haviam visto nuvens assim antes. Escuras, grossas, movendo-se rapidamente através do céu. Elas vinham de todas as direções, convergindo, acumulando-se, bloqueando o sol. A temperatura caiu drasticamente. Pessoas que antes caminhavam meio nuas, agora procuravam cobertores e mantos. A festa ao redor da arca havia cessado completamente. A multidão havia se dispersado. Até os nefilins começaram a se sentir inquietos. E Refaim olhava para o céu escurecido com expressão perturbada. É apenas uma tempestade, ele disse a seus companheiros.
tentando convencer a si mesmo tanto quanto a eles. Vimos tempestades antes, vento e trovão, nada mais. Mas eles nunca haviam visto tempestades. Ninguém havia. Antes do dilúvio, a terra era regada por névoas e nascentes subterrâneas. Chuva do céu era um conceito completamente estranho. E o que estava prestes a acontecer não seria uma simples tempestade. Seria um cataclismo que remodelaria o mundo inteiro. No 7º dia, a escuridão era quase completa, mesmo sendo meio-dia. As nuvens haviam se tornado tão densas que quase nenhuma luz passava. O vento, que havia estado ausente por dias, voltou com força terrível. Ele uivava como uma criatura viva, arrancando árvores pelas raízes, destruindo estruturas frágeis. E então, algo que ninguém jamais havia experimentado, um trovão. O som era ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse sendo rasgado ao meio. As pessoas gritavam de medo, cobrindo seus ouvidos. E com o trovão veio o relâmpago, rasgando o céu com luz branca e cegante. Uma vez, 2 vezes, depois constantemente, transformando o dia escuro em um show de luzes aterrorizante. E então, a primeira gota caiu, depois outra e outra. Dentro de segundos, o que havia sido gotas se transformou em dilúvio. Água caindo do céu com força inacreditável, como se oceanos inteiros estivessem sendo despejados de cima. As pessoas olhavam para cima, boquiabertas, incapazes de processar o que estavam vendo. Água, do céu. Exatamente como Noé havia dito. Mas não era apenas do céu. Gênesis 7:11 nos diz que, naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. A terra começou a tremer violentamente. Fissuras se abriram no chão, e dessas fissuras, água jorrou com força tremenda. Géiseres de água brotando das profundezas da terra, encontrando a chuva que vinha de cima. O pânico se instalou imediatamente. Pessoas corriam em todas as direções, sem saber para onde ir ou o que fazer. Corriam para suas casas, mas as casas estavam sendo destruídas pela força da água. Corriam para as colinas, mas as colinas estavam sendo alagadas mais rápido do que podiam escalar. Corriam uns para os outros, para suas famílias, tentando proteger seus entes queridos, sabendo no fundo que não havia proteção possível. Noé! Noé! Alguns começaram a gritar, correndo de volta para onde a arca estava. Deixe-nos entrar. Você estava certo. Por favor, abra a porta. Eles batiam na madeira, ou arranhavam, imploravam. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam os gritos. Lágrimas corriam pelos rostos deles, mas não podiam fazer nada. Deus havia selado a porta. Apenas Deus poderia abri-la, e ele não abriu. A água continuava subindo. Dentro de horas, estava na altura dos tornozelos, depois dos joelhos, depois da cintura. As pessoas tentavam nadar, mas a força da água era demais. Correntes as arrastavam, batendo-as contra rochas e árvores. Corpos começaram a flutuar, rostos para baixo, sem vida. O som dos gritos era ensurdecedor, misturado com o rugido da água e o estrondo dos trovões. Comente abaixo. Você teria acreditado em Noé durante aqueles 7 dias finais? A última parte desta história mostra o terror completo do julgamento divino. Capítulo 12. O dilúvio e o fim de uma era. A água subia sem parar. O que havia começado como poças se transformou em rios. Rios se tornaram torrentes. Torrentes se tornaram oceanos em expansão. Gênesis 7, 17 a 20 descreve: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas aumentaram e elevaram a arca, que se levantou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas.
As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados são aproximadamente 7 metros. A água cobriu até as montanhas mais altas, por uma profundidade de 7 metros acima de seus picos. Toda a topografia da terra estava submergida. Tudo que havia sido familiar desapareceu sob um manto universal de água. E com ela, desapareceu toda a vida que respirava fora da arca. Nos primeiros dias, as pessoas lutaram desesperadamente para sobreviver. Elas escalavam árvores, apenas para ver as árvores serem arrancadas e engolidas pela água. Subiam em telhados de casas, apenas para ver as casas desmoronarem sob a pressão das ondas. Nadavam em direção a qualquer coisa que flutuasse, disputando pedaços de madeira e destroços com outros desesperados. Os nefilins, confiantes em sua força e tamanho, inicialmente pensaram que sobreviveriam facilmente. Refaim ficou em terreno elevado enquanto a água subia ao redor de seus pés, então seus tornozelos, então seus joelhos. "Não é nada!" ele gritou para seus companheiros gigantes. "Somos altos o suficiente para ficar acima da água." Mas a água continuou subindo, até sua cintura, até seu peito, até seu pescoço. Quando a água chegou a seu queixo, o pânico finalmente atingiu até mesmo o poderoso Refaim. Ele tentou nadar, mas sua massa muscular enorme trabalhava contra ele. Os músculos que haviam sido sua força agora eram seu peso morto. Ele lutou, batendo na água com braços poderosos, mas a exaustão veio rapidamente. Pela primeira vez em sua vida, Refaim sentiu algo que nunca havia sentido antes: desamparo total. Seu último pensamento, antes que a água cobrisse sua cabeça pela última vez, foi sobre Noé. O velho havia tentado avisá-lo, havia oferecido salvação, e ele havia rido. Agora, enquanto seus pulmões queimavam e seus músculos falhavam, Refaim entendeu a verdade terrível: força física não significa nada diante do julgamento de Deus. Ele afundou nas profundezas, seus olhos abertos, vendo a luz acima se afastar até desaparecer completamente. Todos os outros nefilins tiveram destinos semelhantes. Anak, que havia aterrorizado vilarejos inteiros, afogou-se tentando alcançar um pico de montanha que estava apenas alguns metros fora de alcance. Emim, conhecido por sua crueldade, foi arrastado por uma corrente enquanto tentava agarrar-se a uma árvore flutuante. Um por um, os gigantes que haviam dominado o mundo caíram. Sua suposta superioridade revelou-se ilusão. Na água, todos eram igualmente vulneráveis. As pessoas comuns não tiveram melhor sorte. Mães tentavam segurar seus bebês acima da água até suas próprias forças falharem, e ambos afundavam juntos. Pais tentavam proteger suas famílias, mas não havia proteção disponível. Jovens que haviam dançado e festejado agora se agarravam uns aos outros enquanto as ondas os separavam. Velhos que haviam vivido séculos viram suas longas vidas terminarem em terror e arrependimento. Azarel, o homem que havia sido seduzido por Naamá e gerado Refaim, estava entre os que pereceram. Nos seus últimos momentos, ele lembrou de sua vida. Lembrou de como havia sido criado para adorar a Deus. Lembrou da primeira vez que viu Naamá e como seu coração havia sido capturado. Lembrou de ignorar as advertências de seus pais. Lembrou de seu filho gigante e de todo o horror que se seguiu. E ele entendeu. Uma única escolha errada havia levado a uma vida inteira de consequências. Ele morreu com um grito de arrependimento que foi engolido pelas águas. Naamá, a mulher que havia seduzido Azarel, também pereceu. Ela que havia se orgulhado de sua beleza,
que havia usado seu encanto para desviar homens de Deus, aí agora encontrava seu reflexo distorcido nas águas turbulentas. Beleza não podia salvá-la. Charme não podia protegê-la. Ela afundou tão rapidamente quanto qualquer outra, sua última visão sendo as águas escuras fechando-se sobre ela. Lameque, o homem violento que se gabava de matar, descobriu que toda sua arrogância não significava nada. Ele, que havia declarado que seria vingado 77 vezes, agora não tinha ninguém para vingá-lo. Morreu sozinho, suas duas esposas, Ada e Zilá, já tendo se afogado horas antes. A última coisa que ouviu foi o som de sua própria respiração, falhando enquanto a água enchia seus pulmões. Gênesis 7, 21 a 23 resume tudo com palavras simples, mas devastadoras. Morreu toda a carne que se movia sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que tinha fôlego de vida nas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais, os répteis e as aves do céu foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Somente Noé. Essas palavras ecoam através dos milênios. De milhões de pessoas, 8 sobreviveram. 8 que haviam escolhido confiar em Deus, quando todo o resto escolheu confiar em si mesmos. 8 que haviam preparado quando outros haviam zombado. 8 que entraram na arca quando outros a ignoraram. Dentro da arca, Noé e sua família não podiam ver o que estava acontecendo lá fora. Eles podiam ouvir o rugido da água, o estrondo dos trovões, o ranger da madeira, enquanto a arca era levantada pelas ondas. Eles se agarravam uns aos outros, oravam juntos e confiavam que Deus os preservaria através da tempestade. Os animais dentro da arca permaneceram sobrenaturalmente calmos. Leões não atacaram. Lobos não caçaram. Predadores e presas coexistiam pacificamente em compartimentos separados. Era como um vislumbre do Éden, onde todas as criaturas viviam em harmonia. Deus estava sustentando tudo dentro da arca, assim como havia prometido. 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. E mesmo depois que a chuva parou, a água permaneceu. Cobriu a terra por meses. Gênesis 7:24 diz: E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 5 meses de água cobrindo tudo. 5 meses de silêncio absoluto fora da arca. Nenhum som de vida. Nenhum canto de pássaro. Nenhuma voz humana. Apenas o lap das ondas contra a madeira da arca. Lentamente, muito lentamente, a água começou a baixar. Deus fez vir um vento sobre a terra. As fontes das profundezas foram fechadas. A chuva cessou completamente. E gradualmente, dia após dia, a água recuou. Primeiro, os picos das montanhas apareceram. Depois, as encostas. Eventualmente, vales e planícies começaram a surgir do Oceano Universal. A arca veio repousar sobre os montes de Ararat. Noé enviou um corvo, que voou para lá e para cá até que a água secasse. Enviou uma pomba, que voltou porque não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, enviou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira em seu bico. Havia vida renascendo. A terra estava se recuperando. Mais 7 dias, e a pomba não voltou. Havia encontrado um lugar para viver. Finalmente, mais de 1 ano depois de terem entrado, Deus disse a Noé: Saia da arca. Quando a porta se abriu, Noé e sua família pisaram em um mundo completamente transformado. Tudo era diferente. A topografia havia mudado. Onde antes havia vales, agora havia montes. Onde antes havia colinas, agora havia planícies.
A terra inteira havia sido remodelada pelas águas do julgamento. Não havia corpos. Todos haviam sido levados para o fundo do que se tornaria os oceanos. Não havia ruínas das cidades de Caim. Tudo havia sido lavado, enterrado sob camadas de sedimento. Era como se a civilização anterior nunca tivesse existido. Apenas Noé e os seus permaneciam como testemunhas do que havia acontecido. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar ao Senhor. Ele tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e ofereceu holocausto sobre o altar. Era um ato de adoração e gratidão. Deus havia salvo sua família. Havia preservado a vida através do julgamento, e Noé respondeu com louvor. Deus se agradou do sacrifício. Ele fez uma promessa: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, nem tornarei a destruir todos os seres vivos como fiz. E como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco nas nuvens. O arco-íris, que vemos após as chuvas, é um lembrete perpétuo da aliança de Deus. Ele julgou o pecado completamente no dilúvio. Ele nunca mais destruirá a terra com água. Mas isso não significa que não haverá julgamento. 2 Pedro 3,7 nos avisa: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Da próxima vez, o julgamento será por fogo, não por água. A história dos Nefilins e do dilúvio não é apenas história antiga. É um aviso para nós hoje. Assim como nos dias de Noé, nossa geração se afastou de Deus. Assim como nos dias de Noé, violência e corrupção enchem a terra. Assim como nos dias de Noé, a maioria das pessoas ignora as advertências e continua vivendo como se não houvesse consequências. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ele ainda odeia o pecado, ainda ama a justiça e ainda oferece salvação para aqueles que o buscam. A pergunta é: você ouvirá a advertência? Ou será como aqueles que zombaram de Noé até ser tarde demais? Noé pregou por décadas antes do dilúvio. Nós temos tido pregadores por séculos antes do julgamento final. A arca está construída. Chama-se Jesus Cristo. Aqueles que entram nele serão salvos quando o julgamento final vier. Aqueles que permanecem fora perecerão, assim como pereceram nos dias de Noé. Esta é a mensagem das Escrituras. Este é o aviso da história. E esta é a escolha diante de cada um de nós. Entraremos na arca da salvação ou permaneceremos fora até ser tarde demais? Compartilhe este vídeo com todos que você ama, porque esta mensagem pode salvar vidas eternas.